Partindo do tema, o vazio que a comida não preenche, a gente vai mergulhar em uma série de conteúdos aqui, refletindo a respeito de conceitos básicos da psicanálise que podem e que vão te ajudar de forma bastante profunda se você se propor a olhar isso com mais profundidade. É interessante que você acompanhe esses conteúdos com o intuito de aprender, mas também de se conectar com as suas questões. E para a gente falar sobre esse tema, o vazio que a comida não preenche, a gente precisa entender o que é esse vazio, que automaticamente a gente pensa em ausência, em falta, em carência, mas onde que surge esse vazio? A gente nasce e aquele momento do nascimento é um momento de completo desamparo. O bebê estava ali dentro da barriga, quentinho, confortável, seguro, recebendo comida. E no momento em que ele sai para o mundo, é como se houvesse um desamparo de verdade. E essa reconexão é feita com o cuidador, com mãe, enfim. Entendam que com a pessoa que vai cuidar deste bebê, eu vou chamá-la de mãe, mas não necessariamente será. Essa reconexão ela vai acontecer com esse bebê e ela vai cada vez mais sendo reforçada. E esse reforço é justamente o preenchimento desse desamparo que foi construído na hora do nascimento. A partir do momento que essa criança vai crescendo, que esse bebê vai crescendo, e quando ele tá ali na fase de criança, ele entende que aquele adulto é seu completo responsável, que ele é capaz de preenchê-lo completamente, que ele é capaz de tomar todas as decisões necessárias, suprir todas as suas necessidades. A criança vê no adulto responsável a plenitude, o completo. E é com o passar do tempo, com o passar dos anos, principalmente ali na adolescência, que começa a existir um furo nesse conceito, que aquela criança, que aquele adolescente passa a enxergar aquela plenitude, aquele adulto completo com furos, como naturalmente deve ser. E é neste momento que entender este furo é onde a gente começa a criar as nossas faltas. E é nestas faltas os chamados vazios que ficam na gente. É quando a gente consegue ver ali na primeira pessoa da nossa vida que era a fonte de plenitude em comportamento, em sentimento, em estrutura. É quando a gente começa a enxergar os furos que existem ali, que a gente começa a construir os furos na gente, na nossa construção. Então, hoje, o seu adolescente que está te dando um monte de trabalho, muito provavelmente ele está vivendo algo justamente porque ele começou agora ou antes a enxergar os seus furos. E, por exemplo, eu atendo adolescentes, mas para mim há uma certa dificuldade em aceitar um novo paciente adolescente, porque é muito comum o adolescente vir fazer terapia, o pai colocar o adolescente para fazer terapia, mas o pai, a mãe, no caso, não faz terapia. Então ela não vai tratar os furos que existem nela. Deu para entender onde começa tudo isso? Foi lá atrás. E isso eu tô falando de um fluxo completamente normal, onde uma mãe saudável cuida de um filho e uma mãe saudável, não completa, não plena, transpassa para esse bebê os seus furos. Para esse bebê não, né? Já para essa criança. Imaginem para quem teve outras influências, para quem não seguiu esse ciclo natural, para quem teve pai e mãe que fugiram deste padrão. Os furos, eles são ainda maiores, os vazios, eles foram ainda mais profundos, eles foram criados lá atrás. Então, hoje, quando a gente come de uma forma desconectada, quando a gente come de uma forma que não é adequada ao nosso objetivo, adequada à nossa saúde, ao que a gente tem como objetivo físico, estético e de saúde de fato, é como se a gente estivesse alimentando e preenchendo vazios que foram criados lá atrás. Não dá pra gente simplesmente pegar uma dieta e seguir ela bonitinho
e não olhar para aquilo que ficou lá atrás, porque o seguir bonitinho não vai perdurar. Você automaticamente vai dar um jeito de voltar a preencher esse vazio. E se muito provavelmente você volta a preencher isso com comida, mas se você não voltar a preencher com comida, você vai ir para outro lugar. Você vai preencher isso com compras, você vai preencher isso com relacionamentos, você vai preencher isso de uma forma exaustiva com o trabalho, você vai preencher isso com um excesso de controle com o seu filho, você vai preencher isso com criticidade em diversos temas. Pensa aí, me conta o que você achou. E já tô aqui com a cabeça fervendo para o próximo capítulo dessa série de conteúdos.